Muito boa tarde a todos. Nós, se calhar, dávamos início a este segundo painel. Infelizmente, a mesa não está ainda completa, mas vamos esperar que o membro que falta, o Rui Tavares, possa, entretanto, juntar-se a nós no decorrer da sessão. Então, eu passava a apresentar os que aqui estão. Portanto, como está explícito no programa, o objetivo deste painel era dar voz aos partidos políticos, no sentido de se perceber, na antevisão deste processo que agora se inicia, o que é possível antever em relação ao pensamento de cada um, e, portanto, numa fase ainda muito inicial do processo. E então passava a apresentar à minha extrema esquerda o Luís Monteiro, que está hoje a representar o Bloco de Esquerda. Depois, aqui à minha próxima esquerda, o Tiago Estevão Martins, que é deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Coimbra. E à minha outra esquerda, temos então o Alfredo Maia, que é deputado do Partido Comunista Português, eleito pelo Círculo do Porto. Falta então o Rui Tavares, deputado do LIVRE, que eu espero que ainda se junte a nós ao longo da sessão. Queria dizer-vos também que, à última da hora, o deputado António Cunha teve um outro agendamento que o impediu de estar aqui. Enfim, nós compreendemos, ainda assim agradecemos a disponibilidade que ele teve em participar, lamentando naturalmente este contratempo de última hora. E já agora também queria referir que a Iniciativa Liberal, enfim, foi convidada, mas tiveram a amabilidade também de responder, alegando que têm agora a convenção deles, que se inicia hoje ou amanhã, e que, portanto, não teriam oportunidade, não teriam tempo para poder participar aqui nesta sessão. Dito isto, como é que nos propunhamos então organizar aqui este segundo painel? Daríamos voz, então, aos deputados, pela ordem que aqui está, é uma ordem arbitrária, já nem me lembro como é que foi feita, poderíamos usá-la, e, portanto, eu julgo que nós temos algum tempo, até às 5 horas, não é? Cada um falaria, depois devolveríamos então a palavra ao público para dizerem, enfim, aquilo que porventura acharem relevante dizer nesta sessão, e depois haveria então às 4h30, acabaria então essa parte, às 4h30 devolveríamos a chamada, a palavra aos deputados, que naturalmente usariam conforme quisessem. E depois procuraríamos então que às 10:45, um quarto para as 5, faríamos então o encerramento, onde chamaríamos então o André Carmo para fazer a intervenção de encerramento, para depois então às 5 horas podermos terminar então esta conferência. Dito isto, e sem mais delongas, então eu dava a palavra ao Tiago, peço desculpa. Sim, exatamente. Ao Tiago Estevão Martins, exatamente, está aqui na minha lista, agora fiz aqui uma confusão, porque lá está, como apresentei o Luís em primeiro lugar, houve aqui uma pequena disfunção cognitiva, mas que já está resolvida. Então, dava a palavra então ao Tiago Estevão Martins com uma última e verdadeira recomendação para falar mesmo aqui ao microfone, uma vez que esta sessão está a ser gravada. Bem, antes de mais, gostava de cumprimentar todos os presentes e, naturalmente, cumprimentar os meus colegas de mesa, agradecer ao Miguel pelo convite, cumprimentar o meu colega Alfredo Maia e o meu colega Luís Monteiro, que, aliás, digo que é com muito gosto que o revejo novamente, e dizer também que é sempre um gosto poder discutir estes assuntos com ele, e aproveitar esta sessão para fazer aqui alguma reflexão num momento de debate que é particularmente embrionário. Nós, de facto, estamos a discutir o RGES, fazemos-lo numa altura em que o Partido Socialista está envolvido, ou aliás aguarda aquela que é também a conclusão do grupo de trabalho que foi constituído para esta avaliação do RGES, e por isso entenderão que haja uma maturação daquelas que será a nossa propositura no final deste processo, que obviamente está ainda em discussão interna. Mas isso não nos impede de podermos fazer aqui uma reflexão sobre o caminho que traçamos com este diploma e, fundamentalmente, também fazer uma leitura daquilo que ele significou à data e aquilo que ele também nos transporta para os dias de hoje. E dizer que entre 2007 e 2022 vai um largo tempo,
mas há também transformações que foram sendo visíveis no nosso sistema e que nós hoje em dia vivemos que obviamente merecem uma reflexão e creio que a análise futura que possamos fazer para a alteração ao RGES beneficia de regressarmos à essência do diploma e de vermos também aquela que é a matriz fundamental que ele nos propõe. Eu, mais do que uma intervenção estruturada no ponto de vista discursivo, aquilo que procurei foi ir resgatar o diploma e tentar fazer um novo olhar, trazer um novo olhar sobre um diploma que obviamente que tem o cunho do Partido Socialista, mas que nos coloca também um conjunto de desafios que obviamente são muitíssimo relevantes. E eu começava precisamente pelo inicial sobre esta lei, que tem a ver com o período em que ela foi desenvolvida. De facto, os anos 2007, 2008, este período foi particularmente intenso do ponto de vista da transformação do sistema de ensino superior. Nós falávamos à data das questões da adaptação do sistema de ensino superior português ao processo de Bolonha e este modelo de comparabilidade europeia, que obviamente teve transformações muito significativas, não só na orgânica das próprias instituições de ensino superior, mas também na própria natureza dos graus que estas instituições conferiam, e não será muito difícil percebermos quão transformador foi este momento e regressarmos também ao período em que, por exemplo, todas as instituições tiveram que desenvolver os seus novos estatutos, esses processos de discussão interna muito intensos e que, obviamente, trouxeram algumas transformações, naturalmente, em termos legislativos, mas com repercussões muito significativas no terreno e muito significativas nas próprias instituições. E quando falamos de instituições, falamos não só das universidades, dos politécnicos, mas das próprias faculdades, das próprias escolas que foram convocadas para refletir e alterar aquela que era o seu próprio funcionamento interno. Eu, à data, era dirigente estudantil, tive a oportunidade de participar no que foi a Assembleia Estatutária da minha faculdade à data, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e recordo-me de forma muito viva de como estes processos eram absolutamente disruptivos na perspectiva daquilo que permitiam colocar em discussão, sendo que, obviamente, havia e há muitas questões de natureza à data polémicas, hoje enraizadas, mas que naturalmente provocaram uma discussão e um debate interno muito vivo e que, aliás, nos transportou durante esses anos para a própria vivência daquela que era a política educativa interna das instituições e das próprias entidades representativas, fossem sindicatos, associações de estudantes, associações de trabalhadores, e como tal, esse é o aspecto mais vívido que é importante recordar deste ponto. Nós, quando olhamos para o RGES, vemos que ele tem uma dimensão muito interessante, porque, de facto, aquilo que ressalta é precisamente a estruturalidade do diploma. Nós, embora os primeiros artigos sejam sempre bastante vagos, eles traduzem, na realidade, aspectos absolutamente fundamentais. E, de facto, a própria natureza da relação do Estado com as instituições de ensino superior, ou melhor, da própria relação do Estado dentro do Estado, desde a intervenção junto às instituições públicas, mas também nos estabelecimentos de ensino privados, é ancorada naquilo que este diploma aqui nos traz. E, de facto, a dimensão da regulação, a dimensão da atribuição das instituições, da organização do sistema, o funcionamento e a competência dos órgãos, mas também a natureza da tutela, a forma como a tutela intervém e a própria atividade de fiscalização, estão todas aqui no RGES, e por isso falar no RGES na realidade é falar sobre política de ensino superior, sobre visão de ensino superior e também daquilo que nós temos como o papel do Estado e o papel das instituições públicas dentro do Estado e dentro daquela que é a nossa missão enquanto sociedade. Isto é um aspecto muitíssimo importante, porque nós, quando falamos de políticas de ensino superior, temos sempre em confronto duas dimensões absolutamente centrais, que é, obviamente, a dimensão da autonomia das instituições, um ganho e uma vitória das sociedades democráticas, da independência do saber face ao poder político, poder económico, aos diferentes tipos de poderes que existem, mas também temos uma natureza, obviamente, relevante do papel do Estado e do papel de regulação do Estado, daquela que é uma rede de ensino superior
e daquela que é a intervenção e o equilíbrio entre a autonomia das instituições e a necessidade de regulação, a necessidade de intervenção num sistema que é muito complexo. De facto, é esta a grande diferença quando falamos, por exemplo, de políticas de ensino e políticas de ensino superior, porque, de facto, por exemplo, olhando para o Ministério da Educação, sabemos que há uma natureza hierárquica naquela que é a forma como intervém, por exemplo, sobre a política educativa junto às escolas, mas junto ao ensino superior estas relações são muitíssimo mais complexas, porque esta natureza tutelar, obviamente que cria diferentes pontos de intervenção que vão sendo muito complexos e que obviamente nos confrontam com questões todos os dias que obrigam a que façamos uma reflexão permanente sobre a forma como este equilíbrio está ou não a ser garantido. A missão do ensino superior é algo que é apresentado neste diploma e que transparece uma nova vertente face àquilo que tínhamos anteriormente, que é a centralidade do papel do ensino superior português num contexto internacional. Não é que esse contexto tenha surgido aí, mas há aquilo que fica muito visível no do legislador, neste caso, é a preocupação com esta comparabilidade, com esta integração no espaço mais abrangente, numa área europeia do ensino superior. E esta marca, obviamente que releva precisamente o momento que vivemos e a transformação destas reformas que têm uma natureza particularmente singular, porque, de facto, em termos europeus, não há uma política europeia de ensino superior que emane de uma Comissão Europeia, que emane diretamente do Parlamento. Houve um conjunto de países que fizeram um compromisso no sentido de estabelecer esta área europeia de ensino superior. E esta é uma singularidade deste processo de Bolonha e que foi também um marco distintivo relevante. Olhando para este diploma, há uma questão basilar que nos é colocada e que é repetidamente discutida na sociedade portuguesa, que tem a ver com a natureza binária do sistema de ensino superior. A natureza binária do sistema de ensino superior comporta uma complexidade relevante nos argumentos que são apresentados. Não se pode dizer que a defesa de um sistema unitário é de direita ou de esquerda, porque há de facto tanto partidos de esquerda como partidos de direita que o defendem, da mesma forma que isso acontece com o sistema binário. Mas há nesta discussão, e parece-me que é aí o mais relevante a reter desta matéria, a discussão sobre o sistema binário tem precisamente a ver com a forma como nós conseguimos garantir que as instituições asseguram o cumprimento da sua missão, mas também a forma como nós interpretamos que o combate a um estigma ou a falta de diversidade entre o sistema pode ser alcançado. E isso é uma discussão que tem sido muito rica, que tem sido possível, por exemplo, fazermos no grupo de trabalho sobre o ensino superior politécnico, que tem permitido uma discussão até bastante mais abrangente do que as questões cirúrgicas que são colocadas, porque de facto nós percebemos que há uma matéria de enorme complexidade que nos é colocada, mas há também aqui caminhos muito interessantes de discussão e que obviamente nos confrontam com fragilidades diárias que aliás foram bem demonstradas durante as diferentes audições que fomos podendo fazer. Há uma outra dimensão que também nos é colocada, que é o papel do ensino público e do ensino privado dentro do sistema de ensino superior português. Há correntes dentro das políticas de ensino superior que defendem que esta diversidade deve ser alcançada não através da diversidade estrita das instituições públicas, mas sim através da maior cooperação entre instituições públicas e instituições privadas. Eu parece-me que este diploma, pelo menos nessa dimensão formal, é muito capaz, porque parece-nos claro, pelo menos, que é atribuída uma centralidade ao Estado na prossecução das políticas de ensino superior português e, no nosso entendimento, aquilo que nos é aqui apresentado é uma natureza complementar do ensino superior privado e dos estabelecimentos de ensino superior privado. E, falando nós sempre da relação do Estado com as instituições, da intervenção do Estado na vida dos portugueses, parece-nos que é relevante não menorizar estes aspectos e é importante também termos a capacidade de olhar para eles e reforçá-los sempre que possível. Um ponto que deste diploma também releva tem que ver com a questão da autonomia das instituições de ensino superior. E este tema
é um tema que é particularmente exigente na perspectiva de que, como dizia o Luís há pouco em conversa, na realidade poucos dirão que a autonomia em si é um mau princípio. Nenhum de nós defende a submissão a nenhum interesse, nenhum de nós defende, em tese, que a autonomia é um valor em si que, na essência, se afigura como negativo, mas a realidade tem que ver precisamente com a forma como alcançamos esta autonomia e o que é que significa a autonomia. Porque a autonomia não é nunca um valor absoluto e é precisamente quando deixamos de falar em valores absolutos que existe uma maior dificuldade na forma como nós apresentamos ou dirimimos estes conflitos, se é que é permitido dizê-lo, que vão surgindo no dia-a-dia. E, de facto, a questão da autonomia das instituições de ensino superior é uma questão que terá sempre que estar na base das discussões, porque falamos de autonomia científica, pedagógica, institucional, mas é importante também não perder de vista que as redes de ensino superior não são, de forma estrita, um conjunto ou a mera soma das instituições. Há a prossecução de objetivos comuns, é obviamente uma necessidade de responder a compromissos sociais, à missão das próprias instituições e que vai muito para além daquilo que muitas vezes nos é apresentado como a autonomia como justificação para qualquer ação que surja por parte de instituições ou como a retração do papel do Estado para muitas das intervenções que pode ter na sua dimensão tutelar. A diversidade da organização é a questão que soma esta questão da autonomia, porque a questão que se tem colocado sobre a própria rede de ensino superior tem que ver com algo que é relativamente paradoxal e que tem surgido nas discussões, não apenas em Portugal, mas sobre a tendencial uniformização de oferta formativa. E isto não é um assunto simples, nem é um assunto linear, mas provoca uma reflexão que tem que ver com esta perspectiva de que quanto mais instituições temos, quanto mais as regras se assemelham, maior é também o surgimento de análises que falam da profissionalização das universidades, por exemplo, ou da dinâmica inversa no outro subsistema. E isto é um aspecto que merece reflexão e que merece, obviamente, também aqui um debate aprofundado dentro da comunidade académica, porque, obviamente, não é possível fazer esta discussão sem o envolvimento dos agentes que compõem a política científica e compõem a política pedagógica das próprias instituições e que ajudam a que componhamos aquela que é a oferta formativa que hoje temos e que está ao dispor dos cidadãos quando procuram a sua formação em ensino superior. Relevava um ponto adicional, tem que ver com os consórcios. E, de facto, aquilo que o diploma traz é um conjunto de possibilidades de organização que, no nosso entendimento, traduzem algumas vantagens que poderão ser mais exploradas e que têm que ver com, número um, e isso parece-me que fica claro dentro daquilo que tem sido apresentado, da necessidade de fomentar mais do que a competição, que obviamente que é uma realidade que acaba por naturalmente surgir, mas fundamentalmente procurar também meios de, sem prejudicar a identidade própria das instituições, isso está dito de forma clara no diploma legal, de permitir às instituições, de forma voluntária, ou seja, algo que seja de dimensão de baixo para cima, se colocarem também na perspectiva de cooperação com as próprias instituições, e isso acaba por ser um elemento que nós relevamos, que tem que ver com o favorecimento de uma dimensão de cooperação entre as instituições, sem prejuízo da identidade própria, e que, obviamente, nós assinalamos. E parece-nos que, apesar de ser de 2007, há uma atualidade que vai se reforçando sempre que nós falamos da necessidade de cooperação como elemento de equilíbrio face à competição que as instituições acabam por desenvolver entre si. E de facto, há caminhos que são abertos com o RGES, há caminhos que ficam aqui plasmados que, obviamente, merecem uma discussão profunda durante esta revisão. Relevante também é o facto de este diploma não só deixar bem patente o papel do associativismo e das formas de organização das tantas instituições
participação da política de ensino e investigação por parte das instituições, conferir uma legitimidade própria e uma autonomia na forma como se organizam, que é muitíssimo relevante, como também está presente, por exemplo, ao nível do associativismo estudantil, e que é muito interessante. Há também uma dimensão que sublinharia, que tem que ver com a formalização do papel da ação social neste diploma. Não é algo original por si só, mas é uma menção que mantém atualidade e que, aliás, merece uma revisitação sempre que discutimos estas matérias de ensino superior. Eu passaria direto para as questões da organização das instituições, que são sempre questões particularmente sensíveis e que motivam, desde a criação do RGES, um conjunto de preocupações, mas também de divergências na própria forma ou na própria tradução que o diploma acabou por assumir sobre os órgãos de governo das instituições. De facto, cada instituição pôde, dentro deste quadro mais amplo, estabelecer as especificidades com que se organiza e que os seus próprios órgãos assumem. Mas há, de facto, um conjunto de dinâmicas que foram sendo assinaladas e que, obviamente, não é possível fazer esta revisão sem voltar a ter esta discussão sobre a própria representatividade dentro dos órgãos. E essa é uma questão, obviamente, sempre central, porque nós falamos de políticas de ensino superior, mas falar de políticas de ensino superior, falar de políticas de educação, falar de política no geral, envolve sempre uma componente de democraticidade, envolve sempre uma componente de representatividade e, obviamente, que não é possível fazer uma nova discussão do RGES sem voltarmos a trazer esta matéria e sem voltarmos a discuti-la de forma aberta sobre a própria expressão que ela terá na nova revisão que o diploma poderá apresentar. Eu não me querendo estender mais, eu tenho a certeza de que há matéria que depois será trazida em intervenções futuras, mas eu terminava com um ponto fundamental. Há, obviamente, muitas questões relevantes. Não falei de fundações, não falei de muitas questões interessantes, polémicas, divisivas, que o diploma do RGES comporta, mas, obviamente, que me foquei nas questões que me pareceram de relevar nesta intervenção inicial. Dizer que falar do RGES é precisamente isto, é trazer de novo todas as dimensões centrais da política de ensino superior e, por isso, esta é uma discussão que será sempre exigente, será sempre muito complexa, mas, acima de tudo, demonstrar a abertura para, sem complexos de partida, fazermos uma discussão séria, aberta, participada, de um diploma que nos parece absolutamente estruturante e que temos a certeza que podemos melhorar. Obrigado. Obrigado, Tiago. Então, passava a palavra ao deputado Alfredo Maia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, peço muita desculpa pelo atraso com que cheguei e que induzi na retoma dos vossos trabalhos, mas isso deveu-se a percalços, por um lado, parlamentares e, por outro lado, de transportes, que de facto me forçaram a chegar tarde. Pois, senhores professores, senhores deputados, caro moderador, além de agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o convite da FENPROF para participar nesta iniciativa, eu gostaria de dirigir uma saudação especial justamente à Federação Nacional dos Professores, não só por organizar esta conferência, mas também por estar na origem do desencadeamento do processo de avaliação do regime jurídico das instituições de ensino superior, que há muito deveria ter sido feita, como sabem. De facto, deve-se à FENPROF, com a entrega de uma petição em maio de 2022, a abertura de um processo de avaliação que a própria lei, o RGES, Lei nº 62/2007, 10 de setembro, estabelece
que deveria ter sido avaliada 5 anos após a sua entrada em vigor, ou seja, em 2013, isto é, há nada menos de uma década. Envolvida a década e meia de vigência do RGES, são bem claras, do nosso ponto de vista, as consequências deste regime, com particular evidência para a concretização do ataque à gestão democrática das instituições de ensino superior, com uma flagrante diminuição da participação democrática da comunidade académica nos órgãos do governo e gestão das universidades e dos institutos politécnicos e a sua redução à mera eleição dos Conselhos Gerais. A própria composição do órgão Conselho Geral, o processo de eleição do reitor da universidade ou do presidente do Instituto Politécnico, a redução da participação dos estudantes, dos docentes e investigadores e outro pessoal nos órgãos do governo, ao mesmo tempo que foram escancaradas as portas a entidades externas, muitas delas de grandes interesses económicos, de presença, aliás, obrigatória neste órgão, confirmaram-se como decisões erradas. Tal como foi errada a opção pelo regime fundacional e pelos incentivos à criação de instituições privadas sem fins lucrativos no interior das próprias instituições de ensino superior, visando subtraí-las às regras e procedimentos da contratação pública em nome de uma suposta agilização, e esta agilização vai naturalmente entre aspas, e da suposta eficácia. Ao mesmo tempo, abriu-se o caminho à subordinação das estratégias e programas de investigação científica, de produção de conhecimento e de formação de quadros, às necessidades, nomeadamente da indústria e dos grandes interesses económicos, dando prioridade e primazia quase absoluta à transformação do conhecimento, à transferência do conhecimento e tecnologia, muitas vezes em detrimento da investigação fundamental que não pode ser descurada. Em muitas instituições, incluindo universitárias, é frequente observar-se uma verdadeira obsessão pela angariação de financiamento através de fundos europeus, e não só, e até uma competição acirrada na captação de recursos financeiros e mesmo registro de patentes. Há mesmo gabinete, em algumas instituições, há mesmo gabinetes ou equipas técnicas dedicados à procura de oportunidades de obtenção de verbas ou a responder a solicitações de investigadores cujos projetos só podem ser concretizados e desenvolvidos com recurso a verbas de origem externa. É inaceitável, do nosso ponto de vista, que um investigador necessite de pedinchar e, em muitos casos, desculpem a crueza da expressão, mas é mesmo disso que se trata, de pedinchar, meter uma cunha a esses gabinetes ou a essas equipas técnicas que angariem esses recursos, sob pena de comprometerem projetos que, se por um lado são já da dimensão da investigação aplicada, mas a verdade é que muitas vezes eles têm, no fundo, também uma importante componente de investigação fundamental, desde logo, para preparar o desenvolvimento da investigação aplicada. Tal obsessão estende-se à atividade de captação de receitas junto do setor privado, seja a título de parcerias em investigação, seja como prestação de serviços, podendo colocar mesmo em causa a própria independência científica das instituições e dos investigadores e docentes. Em grande medida, esta dependência, com o impacto ao nível da perda de autonomia científica e académica, acentuou e legitimou o subfinanciamento das instituições de ensino superior e dos seus centros e unidades de investigação, desresponsabilizando o Estado e colocando nos investidores e nos próprios estudantes, através de propinas e das taxas de emolumentos, o peso do financiamento ou mesmo o grosso do financiamento das instituições. Por outro lado, campeia a precariedade dos docentes e investigadores, que atinge mais de 40% dos docentes, em termos gerais, e quase 90% dos investigadores.
Eu gostaria de destacar a situação concreta do Porto, que é enfim, a que eu conheço melhor, porque é o círculo através do qual fui eleito, onde mais de 60% dos docentes são contratados a termo, a recibo verde e outros tipos de, digamos, colaboração. Isto excluindo bolseiros. E há mesmo quem trabalhe sem nada receber, na expectativa de um dia alcançar um lugar ao sol num emprego científico. São exemplos flagrantes. A Escola Superior de Saúde, onde, segundo dados de 2020, a percentagem de docentes e investigadores contratados a prazo era, então, 2020, e receio que se tenha agravado, de 80%. Ou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Porto, com 77% dos docentes e investigadores contratados neste regime. Ou ainda, para não falar só de escolas do Politécnico, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que é uma unidade da Universidade, com 74%. E ainda, também da Universidade, da Faculdade de Engenharia, que é também desta ordem de grandeza. É também dramático o uso e abuso dos professores contratados, frequentemente em mais de uma instituição e por períodos artificialmente limitados no tempo, de setembro a junho, sem real direito de férias e respectivo subsídio, e sem subsídio de alimentação. Devemos destacar ainda a completa desregulação dos horários e até a contratação de docentes de forma pouco ou nada condizente com as respectivas habilitações. Verifica-se mesmo a contratação de doutorados como assistentes. Em síntese, o RGES introduziu alterações profundas e negativas de sentido neoliberal no sistema de ensino superior português, atacando o seu caráter público, dando passos determinados no sentido da empresarialização e privatização do ensino superior público e de mercantilização das instituições públicas, introduziu graves limitações à autonomia das instituições, desferindo um rude golpe na gestão democrática e participada consagrada na própria Constituição da República. Os passos no sentido de atribuir poder e poder crescente a indivíduos e entidades externas, e são conhecidos alguns nomes da banca e do retalho, sobre questões estratégicas e orçamentais, especialmente nas instituições do regime fundamental, são uma marca evidente. Como o PCP já salientou em diversas ocasiões, o regime fundacional representou uma falácia quanto às supostas facilidades e flexibilidade que era suposto garantir em termos de gestão financeira, patrimonial e pessoal, ficando claro que a intenção não era, de facto, facilitar a vida às instituições num quadro de serviço público. Na verdade, este regime é indissociável do rumo de desresponsabilização do Estado. Posto isto, perguntarão o que é que propõe o Partido Comunista Português. Desde logo a eliminação do regime fundacional e a alteração da orgânica e da gestão das instituições, garantindo, designadamente, a verdadeira autonomia na organização e gestão das instituições, designadamente com a eliminação da limitação da contratação de pessoal docente e não docente e, por conseguinte, o fim da precariedade. A participação e a gestão democrática das instituições exigida pela Constituição da República, envolvendo professores, investigadores, estudantes e funcionários nos órgãos de governo, designadamente com a reposição do Senado com sua participação, composto justamente por representantes dos professores e investigadores, dos estudantes e do pessoal não docente e não investigador, excluindo-se personalidades externas. No mesmo sentido, a consagração do órgão Assembleia de Representantes, composto por eleitos por e de entre os docentes e investigadores, os estudantes e os trabalhadores não docentes e não investigadores. A participação de representantes da comunidade externos à instituição, sem que esta fique refém de interesses que lhe são alheios, revogando-se assim a imposição da presença de entidades externas nos órgãos de governo executivos,
mas consagrando-se a possibilidade de previsão nos estatutos das instituições da existência de um Conselho Consultivo ou equivalente que assegure uma relação permanente das instituições com as comunidades em que se inserem. Importa também destacar, entre outras propostas do PCP, as relativas à ação social e outros apoios educativos, em termos de apoios de alimentação e alojamento, aquisição e obtenção de material didático escolar, serviços de informação e procuradoria, deslocações e atividades culturais e desportivas. A consagração para os trabalhadores estudantes de épocas especiais de avaliação, enfim, exames, que permitam a sua distribuição ao longo do ano letivo e através da valorização de competências adquiridas na experiência profissional. A efetiva responsabilização do Estado no financiamento das instituições do ensino superior público, tendo por base a transferência do orçamento do Estado, que deve, evidentemente, ser reforçado. Aliás, sobre este ponto, gostaria de salientar que, ainda na recente discussão do Orçamento do Estado, há cerca de um mês e meio, mais uma vez, o PCP propôs que o orçamento, que o reforço do financiamento das instituições públicas de ensino superior com a eliminação das propinas e das taxas e emolumentos. Essa proposta, entre muitas outras, foi chumbada, nomeadamente, pela maioria do Partido Socialista. Senhores professores, caros amigos, a ação crítica de denúncia das entorses no sistema científico e de ensino superior, assim como a apresentação de propostas concretas para alterações ao RGES, não são, para o PCP, matéria recente nem de oportunidade. Estão na nossa agenda de forma permanente. Nesse sentido, e nesta conferência, renovamos mais do que a plena disponibilidade para esta luta, e é de luta que se trata, o efetivo compromisso do PCP para com um ensino superior público independente, de qualidade, que dignifique as instituições, a sua atividade, os seus docentes e investigadores, o restante pessoal e os seus estudantes. Muito obrigado. Dou então a palavra ao Luís Monteiro. Boa tarde a todos e a todas. Quero antes de mais agradecer o convite da FENPROF, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar-vos a todos e a todas, rever aqui algumas caras conhecidas dos últimos anos, muito trabalho e muitos combates que foram travados. Eu talvez esteja enganado, mas acho que exatamente há 5 anos tivemos aqui um mesmo debate sobre o RGES, também organizado pela FENPROF, onde também veio o Partido Socialista, entre outros partidos, também com uma apresentação mais ou menos sui generis, que tocava num conjunto de aspectos sobre o RGES, menos sobre aquilo que tem sido a grande discussão sobre o RGES, que é como é que as instituições de ensino superior se organizam, quem é que pode ser eleito e quem é que elege, que mecanismos de fiscalização é que nós podemos encontrar, de fiscalização democrática é que podemos encontrar, e então que modelo de autonomia é esse? Eu talvez começasse por aí, porque é um bocadinho difícil falar do RGES sem perceber o movimento político e ideológico que está por trás disto, não é? Eu vinha no comboio hoje do Porto para cá para o debate e fui buscar meia dúzia de referências que já tinha lido. Por exemplo, estou a ver este artigo que se chama o Capitalismo Académico, a Reforma Universitária Europeia no Contexto da Globalização. E é interessante perceber que as transformações que foram tidas, principalmente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, nomeadamente o processo de Bolonha, no caso do português também a implementação da lógica do utilizador-pagador com a política de propinas e o próprio RGES em 2007, obedecem todos, eu diria, a 3 principais premissas. A primeira delas, onde o Partido Socialista partilha à vontade
essas referências com muitos liberais aí da praça, que é a ideia de que o Estado não pode tomar conta de tudo. O Estado não pode tomar conta de tudo. E, portanto, não só é necessário, como é importante que haja a capacidade, no caso do ensino superior, que estas instituições consigam atrair os seus fundos próprios, seja através de uma política de propinas, taxas, emolumentos, etc., seja através de uma maior proximidade com o setor económico, com os setores económicos, que é uma ideia que já em 1989 era não só debatida como escrita num encontro interessante que existiu, nomeadamente em Espanha, justamente com um conjunto de grandes empresas do panorama económico europeu que diziam o ensino superior não responde às nossas necessidades. E isso é para eles um grande problema. E porquê é que não responde? Porque os currículos não estão preparados para o estilo de mão de obra que nós queremos, porque as qualificações demoram demasiado tempo. Nós temos de acelerar isto. Isto não pode demorar 4 ou 5 anos ou 6. Tem de ser uma coisa de 3. E depois os mestrados em 2. Porque a ciência básica demora muito tempo. Pá, não nos peçam para nós injetarmos dinheiro nas instituições de ensino superior se nós não retiramos daí em 1 ano, ou 2 ou 3, um produto que seja vendável. E, portanto, não nos interessa propriamente isso. E, portanto, as alterações que foram tidas, nomeadamente em Portugal, no início do milénio, são todas para dar resposta a isso. E o RGES, apesar de haver já um enquadramento anterior com a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, salvo erro, 2002 ou 2003, num conjunto desses aspectos, o RGES veio burilar uma lógica de governação, de governo das instituições, que permite que isto seja assim. É uma arquitetura institucional que dá corpo a esta ideia. É uma ideia de uma pretensa autonomia e liberdade científica dos investigadores e dos professores em relação ao poder de Estado, mas onde os liberais veem isso com muito bons olhos, mas também veem automaticamente com bons olhos que as empresas e os interesses privados possam participar diretamente nesses processos de decisão. Aí a conversa da autonomia já não interessa para nada, não é? Porque quanto mais empresas estão dentro do ensino superior, melhor é. Portanto, a questão da liberdade científica é um jargão, não é? Na verdade, o Sr. Ministro Manuel Leitor, com quem eu tive a hipótese de debater algumas vezes, usava demasiadas vezes a palavra autonomia para tudo. Servia para tudo. Servia literalmente para tudo. Quando foi aprovado o PREV-PAP na Assembleia da República, e depois houve todo um processo onde a FENPROF esteve muito bem a acompanhar isso, de cada vez que os representantes máximos das instituições de ensino superior chumbavam os requerimentos do PREV-PAP, algumas das vezes nem justificação apresentavam, lá vinha o Sr. Ministro Manuel Leitor dizer, bem, mas isso é a autonomia das instituições de ensino superior. Que, ou seja, é a autonomia acima da lei da República, uma autonomia um bocado estranha, não é? Acima de uma lei da República, uma coisa um bocadinho estranha. E esta autonomia propiciou também, por outro lado, uma relação que, na cabeça de alguns governantes, é muito interessante porque retira do espaço legislativo e de fiscalização, nomeadamente à Assembleia da República, esse papel, que é esta relação direta entre ministro, ou seja, governo, e representantes máximos das instituições. Aí a questão da autonomia também não se coloca muito. Logo, os representantes máximos das instituições estejam mais ou menos de acordo e tenham um espaço privilegiado de negociação com o governo sobre um conjunto de matérias onde ninguém no seio da academia tem capacidade de discutir, também já não há problema nenhum. Eu tive um episódio curioso por volta de 2017 na Comissão de Educação e Ciência, que basicamente se resumiu ao seguinte. Uma das primeiras universidades a chumbar um conjunto muito grande de requerimentos do PREV-PAP foi a Universidade de Aveiro. Eu acho que fez uma reunião, reprovou aquilo tudo de pacote. Foi basicamente, não aceitamos ninguém. E nós, na Comissão de Educação e Ciência, fizemos um requerimento
para ouvir o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro para conhecer quais eram as razões para chumbar a totalidade, ou praticamente a totalidade dos requerimentos do Prévio Papa. E na altura veio logo o grupo parlamentar do Partido Socialista, acompanhado pelo PSD, dizer: nós não vamos agora tornar a Comissão de Educação e Ciência uma espécie de comissão de inquérito sobre o Prévio Papa. Portanto, aprovamos o requerimento se for para chamar o CRUP. Eu talvez estupidamente na altura aceitei jogar esse jogo, e lá veio o CRUP. E o CRUP veio e disse o seguinte: bem, nós sobre essa matéria não podemos dizer nada porque o nosso colega da Universidade de Aveiro nem sequer cá está, portanto nós não conhecemos o caso, não podemos responder sobre o assunto. Quando nós chamávamos o CRUP sobre alguma matéria mais geral do ensino superior, eles conseguiam escolher sempre alguém sobre o qual não era da universidade quando os problemas estavam colocados. E o ministro lá vinha responder: bem, mas isso é da própria autonomia das instituições gerir esses processos. Portanto, o debate sobre a autonomia, que é uma das ideias fundamentais que o Regiés, em que este Regiés assenta, é uma ideia de autonomia deturpada. É um mantra. Hoje em dia serve como um mantra para os ministros do ensino superior não responderem sobre nada. Mas serve ao mesmo tempo para os próprios representantes máximos das instituições dizerem: bem, isso vocês têm de pedir ao governo. Em 2019, quando o ministro Manuel Leitor inventou aquele acordo de legislatura com as instituições de ensino superior, nós recebíamos o CRUP e o CSISP na Comissão de Orçamento e Finanças, na altura do orçamento, já eles tinham assinado a papelada toda, portanto não havia grande coisa para fazer. Mas em 2019 houve um caso curioso, porque o CSISP veio e disse o seguinte: bem, nós assinamos o papel lá do acordo de legislatura, até já demos uma conferência de imprensa a dizer que isto é um grande avanço, mas vínhamos aqui pedir aos grupos parlamentares a ver se era possível aumentar o financiamento das nossas instituições. Porque, pronto, nas negociações nós fomos um bocado encostados à parede, lá assinamos o papel, mas nós, na verdade, com a atual proposta de orçamento, nós vamos ficar a perder dinheiro. E nós dissemos: mas claro que o Parlamento tem sempre poder para isso. O que sairá daqui é a vontade da maioria dos deputados. Mas compreendam que é um pouco difícil para nós, enquanto grupo parlamentar, conseguir uma negociação com o partido que assinou isso com vocês. Vocês foram enganados e quiseram ser, porque achavam que estavam a representar melhor os interesses da vossa instituição, mas pelos vistos não. Isto não é um juízo de valor sobre cada um dos representantes máximos das instituições, não é nada disso, mas é para dizer que a forma como o sistema está construído permite que isto aconteça. Permite que as grandes decisões estratégicas estejam a ser tomadas por um pequeno grupo de pessoas em instituições onde falta mecanismos de fiscalização democrática, onde os membros externos têm mais capacidade de decisão estratégica dessas instituições do que a comunidade académica, porque é isto que acontece. E onde este tipo de organização é altamente permissivo, é quase convidativo a que haja uma lógica de troca de favores. O Tiago Estevão Martins conhecerá melhor do que eu, porque é de Coimbra. Mas alguns de vocês aqui na sala também se devem lembrar, talvez em 2018 ou 2019, quando houve a eleição do reitor da Universidade de Coimbra, onde 4 dos 5 estudantes desse Conselho Geral foram trabalhar para a equipa reitoral. Os próprios que votaram naquela pessoa foram trabalhar para a equipa reitoral. Que possa haver casos de abuso de poder, de alguma troca de favores, há em vários sistemas. Eu não estou aqui a dizer que basta mudar o Regiés e que não possa existir essas lógicas menos transparentes. O problema é que o sistema convida a que isto seja assim.
E esse é que é o grande problema. E, portanto, há impactos pedagógicos negativos na lógica como o RGES está pensado. Há uma lógica neoliberal de funcionamento, como eu já disse, que obriga a uma cada vez mais rápida transmissão de conhecimento, que também é uma expressão que daria aqui mais um debate inteiro. Uma lógica competitiva entre as instituições, que existe, porque se as instituições procuram financiamento privado e os chamados players do mercado para sobreviver, isso é uma lógica competitiva entre as próprias instituições, portanto não é uma lógica colaborativa que responde a interesses estratégicos mais latos, até do ponto de vista nacional, para a economia nacional e para outros setores. E há também um dado interessante, porque nós, no meio destes quase 16 anos de RGES, ou mesmo 16 anos de RGES, tivemos também a experiência do governo da Troika, do PSD e do CDS, onde na altura o secretário de Estado do Ensino Superior, que acho que é professor no ICBAS, até escreveu depois um livrinho para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde partilhava alguma visão, criticava a visão liberal sobre o ensino superior, em parte. Tem algumas coisas escritas sobre isso. Mas é engraçado que há uma coisa que os une. Seja a visão puramente liberal, não é, do ensino superior, seja uma lógica mais conservadora, elas encontram sempre num certo desdém pelo processo democrático de decisão. Nenhuma delas assume, nem deseja, que o ensino superior e a forma como ele está organizado seja cada vez mais democrático, que a comunidade tenha mais palavra e mais poder de decisão. O próprio despacho que nós conhecemos esta segunda-feira do Ministério do Ensino Superior, que basicamente lança este processo de revisão do RGES, ou do debate do RGES, está logo inquinado à partida. Está inquinado à partida, quer dizer, ainda antes disso, o PS lá ensaiou uma espécie de análise ao RGES em 2018, foi convidar a OCDE para escrever um documento sobre a proposta deles, não é? Porque isto vem da OCDE. Em 2007 a OCDE teve um papel fundamental. E lá vieram dizer, não, isto está tudo porreiro. A avaliação que nós fazemos é bom, então nós queríamos mais interesses privados nas instituições. Isso aconteceu, avaliação positiva. Bem, ok, talvez convenha discutir que parâmetros é que nós queremos avaliar no regime. Mas mesmo agora, o que o governo do Partido Socialista nos está a propor é que ficam de fora associações académicas, sindicatos. De quem é que vai avaliar? É a Ministra e a OCDE? Outra vez é os reitores? Vão avaliar o RGES? E os presidentes dos politécnicos? Portanto, aí há uma certa coerência. Eles estão a adotar a lógica do RGES para avaliar o RGES. Isso está, se for por uma lógica de coerência, isso está corretíssimo, não é? A verdade é que isso não serve o interesse público do ensino superior. Serve outra coisa. Já aqui foi falado das associações privadas sem fins lucrativos. Estou a ver aqui algumas pessoas que tiveram naquele importante combate no ISTID, por exemplo, ou no caso do I3S, na Universidade do Porto, na altura do PREVPAP, que é uma aberração jurídica, não é? Uma associação privada sem fins lucrativos que, por sua vez, responde a uma fundação que depois o reitor diz que não tem nada a ver com aquilo. Portanto, a universidade cria a associação privada para depois vir dizer, nós não temos nada a ver com isso. Quando algum investigador ganha um prémio internacional, nós fazemos questão de aparecer na fotografia e dizer a nossa universidade subiu uns números no ranking porque há aqui um tipo muito inteligente. Agora, ele não é da universidade. Ele é da universidade quando ganha prémios. No dia-a-dia não é da universidade. Há até já sítios onde o investigador paga uma espécie de renda para poder utilizar essas instalações. Coisas completamente para lá de Bagdá. Mas pronto, isto para resumir e concluir. É evidente que é preciso um novo regime jurídico que assente numa lógica de eleição direta pelos pares. Uma nova relação de forças onde não existam interesses privados acima daquilo que são os interesses comuns da comunidade académica. Nada contra que existam participações externas
no seio das instituições de ensino superior, criem um conselho de opinião, consultivo, nada contra que existam um espaço onde as instituições possam ter uma relação com a chamada sociedade civil. Mas mesmo sobre este aspecto, vale a pena recuperar um mapa geral do que é que são estas instituições da sociedade civil que em geral são convidadas a participar nos órgãos da faculdade. Em geral são empresas com interesses diretos na investigação e no ensino-aprendizagem que é feito naquela instituição de ensino superior concreta. Portanto, até aqui não há propriamente um ganho específico. Há um ganho para essa empresa, que vai pressionar para que os currículos sejam adaptados aos seus interesses, que vai ter, em primeiro lugar, uma relação direta com uma mão de obra altamente qualificada, mas depois, até do ponto de vista de financiamento, em geral, é muito parco. Talvez me ficasse por aqui dizendo que há um debate grande a fazer, que é uma disputa sobre a ideia da autonomia. E muitas das vezes os partidos à esquerda lhes foi apontado o dedo a dizer: vocês são contra a autonomia das instituições. Não. Quem veio pôr em causa a autonomia das instituições foi quem aprovou o Regiés e quem deixou que as instituições fossem inundadas de interesses privados. Ninguém, pelo menos que eu conheça dos discursos dos partidos à esquerda, é a favor que o governo ou os governantes tenham uma decisão direta sobre matérias de liberdade científica das instituições. Coisa diferente é achar que, a par de uma pretensa afastamento quase sanitário do poder governativo e do poder do Estado das instituições de ensino superior, que se permita criar quase um Estado paralelo. E os sindicatos sabem muito bem a quantidade de casos de professores ou investigadores que não conseguem ver os seus direitos garantidos e que têm de ir para tribunal porque nem sequer têm instrumentos de fiscalização democrática dentro das instituições para resolver esses problemas. Portanto, só há autonomia com democracia. Porque senão, neste momento, o que nós estamos a criar são coutadas nas instituições. Isso não é um modelo de autonomia. Isso é um modelo onde se dá poder a muito poucos que têm uma relação privilegiada com governantes e que não respondem àquilo que deveria ser os interesses estratégicos da instituição enquanto serviço público que presta. Obrigado. Obrigado, Luís Monteiro. Nós temos uma indicação do deputado do LIVRE que terá delegado, portanto, que não pôde estar, e que disse que a Patrícia Gonçalves enviou. Eu pergunto se a Patrícia Gonçalves está na sala, que nós não a conhecemos e às vezes pode ter chegado a meio. Não, pronto. Foi uma informação que nos chegou agora mesmo, lamentando a sua impossibilidade de estar aqui e que, alegadamente, teria então delegado a sua participação numa colega sua, de nome Patrícia Gonçalves, que manifestamente também teve dificuldade em cá chegar. Bom, não estando cá, não tem importância nenhuma, vamos prosseguir. Nós temos cerca de meia hora, então, tal como nós tínhamos combinado, um bocadinho menos. Temos aqui talvez espaço para 3 ou 4 intervenções, dependendo naturalmente do tamanho de cada intervenção. Então, Pedro Oliveira, força. Depois, quem quiser intervir, basta levantar a mão e eu tomo nota. Sim, boa tarde, obrigado pelas intervenções e tinha uma pergunta concreta a fazer aos 3 deputados. Por um lado, a questão... Então, aos 3 representantes, uma primeiro pela questão da natureza do sistema binário, não é? Porque se formos ver a definição do que é o sistema binário no Regias, vejam só a criação para as universidades de criação, transmissão, difusão da cultura, e agora esta parte do saber e da ciência e tecnologia, através
da articulação do ensino, do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. E quando vemos isso para o sistema politécnico, diz a difusão da cultura e do saber, e agora acrescenta de natureza profissional, através da articulação do estudo do ensino, exatamente como anteriormente, mas da investigação orientada. E eu, francamente, acho que isto é muito pouco e não diz nada a ninguém, pelo menos a mim não me diz. Não consigo, até porque posso imaginar investigação orientada ou aplicada, quer na universidade, quer no Politécnico, quer como posso ver investigação fundamental nos dois lados. Mas a questão é, perante as críticas que eu ouvi, ou as observações, a minha pergunta concreta para os três era: são favoráveis a uma revisão dos RGIAs, ou se, dada as alterações que estão a falar, ou, pura e simplesmente, reformular de cima a baixo, isto é, rasgar a lei, na minha opinião, aqui isto não é muito consensual, isto é, construir algo de novo, que não padeça dos problemas que os senhores acabaram de levantar. E, por último, só dizer uma coisa ao deputado Alfredo Maia, é o seguinte: eu sou do ICUAS, onde referiu tem tantos docentes precários. É só esclarecer que as escolas de medicina têm, em geral, muitos professores convidados, e que são convidados, e ainda bem que são convidados, que vêm lá ensinar um saber específico. A questão que eu acho que é grave na minha instituição é o seguinte: é quando vamos a votos, e esses 280 convidados deem um voto igual ao meu que sou de tempo inteiro. E, portanto, faz com que quem é eleito não seja verdadeiramente representante de quem está lá 100% do tempo. E essa era uma questão que também a lei devia rever e pensar, e dar o direito de voto a todos, convidados e de carreira, mas eventualmente pensando como é que isso deve ser expresso. E era só. Obrigado. Bem, já agora dizer que o RGIES explicita que votam em tempo integral, só os que votam em tempo integral. Embora isto depois, cada estatuto possa divergir, mas é o que estava escrito precisamente para salvaguardar a questão que estavas a levantar. Como sendo professores a tempo integral. E isso é que é a questão que eu acho que não tem fundamento nenhum, realmente, do ponto de vista, digamos, correto. É uma questão de sobreposição e de subordinação de leis, né? Mas, bom, estamos a discutir o RIES e, de facto, é para aí que ele aponta. Não sei se não houver... Ana Ferreira, força. E a seguir... Então, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelas intervenções. Eu tenho uma pergunta curta e direta ao deputado do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, que terminou mais ou menos a sua intervenção a dizer que não era possível fazermos esta discussão do RGIES, e eu concordo, sem fazermos a discussão da representatividade e sem fazermos a discussão da democracia ou da ausência dela fruto do RGIES. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar muito diretamente é qual é que é a posição do Partido Socialista em relação a estas questões. E da mesma volta, gostaria também de saber qual é que é a posição do Partido Socialista em relação ao regime, à avaliação que faz do regime fundacional e em relação também à avaliação que faz ao funcionamento das instituições privadas sem fins lucrativos, particularmente tendo em conta os processos que decorreram nos últimos anos, o PREV-PAP, a norma transitória do Decreto-Lei, que suscitaram um conjunto de situações que colocaram maioritariamente investigadores em situações muito diversas, uns contratados ao abrigo do regime de direito público pelo mesmo decreto-lei, e outros contratados ao abrigo do regime de direito privado, com consequências enormes agora na abertura ou não abertura, tal como está escrito na lei, de concursos para a integração na carreira, e com todas as consequências, por exemplo, ao nível do PREV-PAP, das IPSFLs, que simplesmente não consideraram estas pessoas enquanto trabalhadores das instituições nas quais efetivamente trabalham. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Eu temo terei ser algo desagradável. Eu estou profundamente confuso entre o cor-de-rosa do RGIES
E o absolutamente negro da situação que nos foi pintada por outros dois palestrantes, eu fico verdadeiramente confuso. E a minha pergunta é muito simples. Os políticos estão verdadeiramente interessados em ouvirem os professores, ou os políticos têm já ideias próprias e vêm-nos vender essas ideias que muitas vezes são caricaturas da verdadeira situação. A situação é complexa. Eu ouvi algumas questões muito concretas acerca, por exemplo, do número de professores convidados, etc., que são péssimas representações da realidade, porque não são professores a tempo integral. Eu penso que a questão fundamental é a representatividade, e essa representatividade tem que ser pensada no contexto específico que nós vivemos. E, de facto, eu acho que é muito representativo que nós, professores, estamos aqui assentados a ouvir, obviamente, a vossa importante intervenção, mas hoje de manhã eu não me lembro de ter visto nenhum político aqui sentado a ouvir os professores. Ora, mais alguma intervenção? Então, uma vez que acho que também a hora já vai adiantada, então eu propunha devolvermos a palavra então aos deputados e eles que estejam completamente à vontade para dizer o que entenderem por bem, por relevante, e então às 10 para as 5 pedi então ao André Carmo para fazer então o encerramento da sessão. E então o que eu propunha era seguir a mesma ordem, então dava a palavra ao deputado Tiago, depois falaria então aqui o deputado do PCP e depois o representante do Bloco de Esquerda. Tiago, força. Muito obrigado. Tentando não responder diretamente a algumas questões, mas fundamentalmente dar uma nota. Nós estamos neste debate de forma construtiva e, obviamente, que foram aqui feitas algumas afirmações, umas em tom jocoso, outras em tom bastante simplista, que me parece que não contribuem muito para um debate que se quer como um ponto de partida para um diálogo e para algo que possa ter tradução material na revisão que vamos fazer. E por isso eu procurarei focar-me naquilo que pode, de facto, acrescentar. E começar precisamente pela questão pela esta última terceira intervenção, porque não foi, isso de facto houvesse erro de percepção, não foi nossa função aqui fazer uma leitura nem cor-de-rosa e ao mesmo tempo também não nos revemos numa leitura totalmente negro sobre aquilo que é o regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas isso não quer dizer que nós não o possamos problematizar e não possamos também evidenciar os aspectos positivos e os objetos e as questões com os quais nos debatemos e que trazem complexidade acrescida. Aliás, eu procurei na minha intervenção, aparentemente sem sucesso, trazer algumas das questões que nos trazem complexidades e que trazem desafios para nós abordarmos nesta revisão. E disse também que nós, no processo em que estamos, e aliás, isso foi uma discussão que eu tive, aliás, quando este convite foi trazido, prende-se precisamente com uma questão muito relevante. Nós estamos neste processo, não temos neste momento ainda a avaliação que foi pedida e por isso a nossa posição pública sobre como iremos transformar ou iremos alterar o RGES será feita numa fase posterior. Dito isto, nós não nos furtamos ao debate, nós não nos furtamos a ouvir e felizmente os políticos que aqui estão também têm ideias. E é precisamente essa a grande virtude destes debates, é que os políticos têm ideias e isso não os impede de virem de mente aberta a discutir com os professores. Sobre a questão que colocou de nós termos estado cá de manhã. Eu, pelo menos, acho que todos nós temos agendas preenchidas, mas, fundamentalmente, há pelo menos uma justificação muito simples que eu dou por mim. Estávamos em plenário, teria todo o gosto em ter ouvido, mas tivemos a oportunidade de fazer aqui este debate aberto. Eu acho que essa é a vantagem desta sessão. E, por isso, sim, temos toda a abertura para fazer este debate, toda a abertura para a crítica, toda a abertura para a divergência, mas gostávamos que este debate pudesse ser feito com algum detalhe, porque estamos todos dentro de uma comunidade académica, estamos aqui é porque temos um impulso cívico de participação, temos um conhecimento sobre a área e acho que há de facto contributos que podem ser retirados destas discussões e é nisso que nós estamos apostados, por exemplo, a vir a sessões como esta, que agradecemos o convite. Há muitas das questões e dimensões que aqui foram trazidas que não decorrem
literalmente o regime jurídico das instituições de ensino superior. E é muito importante percebermos esta questão, porque se é verdade que este é o quadro que dá o enquadramento geral para o funcionamento do sistema de ensino superior e tem uma natureza absolutamente central, passando à redundância, sobre aquilo que é a própria composição das políticas públicas que são adotadas, há um conjunto de outros mecanismos que daí decorrem. Por isso, é importante, quando avançarmos para este debate, percebermos que nem todas as questões vão estar diretamente vertidas dentro do RGES, com o grau de detalhe que muitas vezes são apresentados em algumas das propostas que aqui são trazidas. Isso não quer dizer que essas questões não devam ser levantadas, mas os diplomas têm cada um o seu lugar e aquilo que se procurou, pelo menos da minha parte, era trazer a dimensão concreta de algumas das questões. A questão da natureza do sistema binário é uma questão relevante. O Partido Socialista defende o sistema binário, não é surpresa, não mudou, e a posição do Partido Socialista não é de rasgar o RGES, é de rever o RGES. Isso parece-nos que é claro, essa é uma posição que gostávamos de frisar aqui, o que não quer dizer que nós não possamos melhorar. Rever é precisamente isso mesmo. Tentarmos verificar o que é que correu menos bem, ver como podemos avançar, e acho que esse exercício de humildade é um ganho acrescido e não há qualquer problema em o fazer. A questão que daqui decorre, da missão das instituições de ensino superior. Bem, nós defrontamos-nos com esta questão no dia-a-dia na Assembleia da República, precisamente com um processo que está em discussão, que tem que ver com os institutos superiores politécnicos. Não é preciso fazer uma discussão sobre um subsistema de ensino superior, sem falar dele como um todo. Obviamente que nós nos deparamos com, é uma evidência, a necessidade de trabalho sobre estas questões, de discussão sobre estas matérias, porque as definições de facto tornam difícil o trabalho do legislador, das agências de avaliação e acreditação. Isto tem uma decomposição depois no dia-a-dia que obviamente assinala aquilo que bem ilustrou. A questão de quem vota é uma questão muito sensível, principalmente quando cruzada com algumas das preocupações que o Sr. Deputado do Partido Comunista Português trouxe. Não gostava que abordássemos esta questão de forma estritamente fechada. Acho que é importante vermos na complexidade daquilo que nos é apresentado, porque poderá haver uma dimensão de reflexão que possa casar também algumas das preocupações que aqui foram avançadas e que nos deva principalmente questionar sobre esta dimensão da representatividade. Estas questões surgem, por exemplo, quando há uma duplicidade de circunstâncias. Por exemplo, há um estudante que é ao mesmo tempo trabalhador. Há muitas dimensões em que estas questões ganham uma complexidade adicional. É importante fazermos esta discussão, vermos materialmente como é que as instituições têm lidado com estas questões. Não são simples, não são lineares e exigem abertura para fazermos este debate. A questão da posição do Partido Socialista. Eu peço desculpa de não poder fazer a resposta direta ao que questionou. As questões da representatividade, do regime fundacional, das IPSFL. Eu disse no início da minha intervenção, era mais confortável não vir de todo, não sendo o momento em que o Partido Socialista, obviamente, que fará anunciará a forma como se apresentará este processo na fase posterior à avaliação. De qualquer das formas, relevamos todas estas discussões para o debate futuro. Há objeto de discussão naturalmente e nós não gostávamos dele fugir daquilo que sobressair no debate. Por fim, terminar com a forma como começámos. Não é nosso papel ignorar os defeitos ou as falhas que a legislação possa ter. Por algum motivo nós nos propomos a fazer a revisão do regime jurídico. Se estivesse perfeito, se não necessitasse de melhorias, nós não precisávamos nos propor uma revisão. E por isso não é um cenário cor-de-rosa que nós procurámos evidenciar. Aquilo que procurámos evidenciar foram algumas das complexidades com que nos defrontamos, algumas questões basilares que nos parecem que são um ponto de partida de construção em que podemos ter uma base de entendimento sem a qual não é possível avançar, e por isso evidenciar os pontos de convergência, e fundamentalmente dizer também que isto não é uma grande conspiração, como parece que foi aqui trazido, e eu acabava com uma questão muitíssimo paradigmática. Nós na Assembleia da República temos em discussão neste momento uma iniciativa legislativa de cidadãos precisamente sobre o ensino superior politécnico.
esta iniciativa legislativa de cidadãos surge de entidades externas dos próprios Institutos Superiores Politécnicos. Será que estas questões são assim tão lineares como foram aqui apresentadas? Acho que é importante, quando fizermos este debate, que possamos olhar para ele não numa perspectiva de barricada, mas sim tentarmos ter uma abertura sobre como podemos melhorar estes instrumentos legais, como podemos mitigar os seus defeitos, mas vermos também que há realidades que acabam por se demonstrar como sendo talvez mais complexas do que as caracterizações que muitas vezes são feitas. Dito isto, reforçar o ponto de partida, a abertura para a discussão, teremos todo o gosto em participar nestes debates, em ouvir as críticas, que sabemos que existem, as novas sugestões e, fundamentalmente, manter uma perspectiva aberta sobre este processo. Obrigado. Obrigado, nós, Tiago. Então, Alfredo Maia, deputado do PCP. Muito obrigado. Eu talvez respondesse por ordem às questões. Bom, desde logo em relação ao perfil, foi colocada a questão do sistema binário e o problema dos perfis distintos que o sistema universitário e o sistema politécnico podem oferecer. De facto, como foi referido, decorre neste momento uma reflexão, aliás, muitíssimo interessante. Nós ouvimos um conjunto enorme de entidades, assim, coletivas, assim como peritos, e uma das matérias que esteve de forma intensa sobre a mesa das inúmeras sessões de audição e debate foi justamente os perfis desejáveis, os esperados, seja para as instituições, nomeadamente as do ensino politécnico, seja para os próprios docentes e investigadores, na perspectiva, desde logo, da outorga do grau de doutoramento, matéria em relação à qual o PCP apresentou um projeto de lei defendendo justamente a outorga desse grau. Aliás, na senda do que fizemos, quando em 2019 apresentamos na Assembleia da República um projeto de lei para a revisão do RGES. E, portanto, há ali pistas, portanto, resultou desse processo de audição, pistas muitíssimo interessantes, em relação às quais nós próprios, o grupo parlamentar, enfim, e o partido de forma mais coletiva, estamos a refletir na justa medida em que não pensamos sozinhos e, portanto, as contribuições que são carreadas, quer para o nosso trabalho partidário, quer puro e duro, digamos assim, quer na nossa intervenção no Parlamento, leva-nos a justamente cultivar este espírito de grande abertura para acolher sugestões, para refletir sobre elas. Em relação à questão das estatísticas, enfim, da precariedade do ICOS, devo dizer que também há um problema semelhante na Faculdade de Medicina, onde aliás, a percentagem de precários é até superior, são 86%. Evidentemente que é necessário, esta é uma das questões que é necessário esclarecer, também no âmbito do RGES, é quanto à natureza da relação, ao vínculo, à colaboração, como é que se classificam as várias situações. E daqui deriva necessariamente a discussão acerca da capacidade eleitoral ativa e passiva dos docentes e investigadores, justamente na perspectiva da nossa proposta de devolução à comunidade académica do direito constitucional de participação efetiva na gestão democrática das instituições. Ou seja, há aqui muito caminho para trabalhar. Bom, creio que, de alguma maneira, isto inicia a resposta que gostaria de dar à questão concreta que foi colocada, é se os partidos ouvem os professores. Eu devo dizer, eu não sei qual é a prática dos outros partidos, eu devo dizer que o meu partido tem uma prática de muitos anos, muitas décadas, de ouvir
todos os trabalhadores em geral, sobre os seus próprios problemas, e no que diz respeito concretamente aos professores, eu posso garantir que sim, não só houve sistematicamente em iniciativas de audição, audiências, neste caso no Parlamento, mas audições promovidas, até audições públicas promovidas em várias áreas, nomeadamente da educação, como da saúde, etc., como do setor, empresas de setores estratégicos, há uma prática praticamente sistemática de audição, de recolha de contribuições dos mais diversos grupos profissionais. Isto para além, naturalmente, do conhecimento muito direto que as organizações do meu partido têm em termos de implantação social e, portanto, com o conhecimento, enfim, através da participação de militantes nossos, que são médicos, professores, engenheiros, enfim, operários, por aí fora. Isso é, nós de facto trabalhamos ativamente no sentido de ouvir, auscultar, incorporar nas nossas reflexões e na nossa produção política esses conhecimentos. Tem toda a razão, no entanto, e viemos a esta conferência convidados, como fomos e iremos a outras. Tem toda a razão ao observar que nós viemos para nos fazermos ouvir da parte da tarde, mas não estivemos cá de manhã. É verdade. Agora eu gostaria de dar-lhe uma justificação regimental, se me permite o jargão parlamentar. É porque, de facto, o Parlamento reúne em plenário às quartas, quintas e sextas. Às sextas reúne da parte da manhã e, para além dos debates parlamentares sobre as várias propostas em discussão, há um ponto em relação ao qual os grupos parlamentares devem fazer o maior esforço para estar presentes com o maior número possível de deputados. Exigência essa que se coloca com especial acuidado em relação ao PCP, que, como sabem, só tem seis deputados. E esse ponto, esse momento regimental, chama-se votações regimentais. Ou seja, há um conjunto de propostas e de projetos que foi discutido ao longo dessas 3 sessões, quarta, quinta e sexta, não é? Que tem que ser votado. Bom, e nesse momento nós temos mesmo que estar lá e, portanto, só em último recurso, em ultíssimo recurso e de forma fundamentada é que, pelo menos da parte da prática do PCP, é que não estamos neste momento. Portanto, há uma justificação benévola para a nossa ausência na parte da manhã dos vossos trabalhos. Eu muito gostaria de estar, mas como vêem, como podem concluir, foi de todo absolutamente impossível vir participar. Teria muito gosto e, sobretudo, teria muito proveito em ouvir-vos, mas certamente que as vossas conclusões nos chegarão e que serão estudadas com toda a atenção. E disso, muito obrigado. Obrigado, Alfredo Maia. Só já agora reforçar esta ideia que esta sessão está a ser filmada e depois será objeto de um tratamento na nossa página, onde todos terão acesso, enfim, a um resumo, às intervenções e à filmagem de toda a sessão. Então, para encerrar então estas últimas intervenções dos deputados, eu dou a palavra ao Luís Monteiro, que não é deputado, mas é como se fosse, porque está aqui a representar uma força política e certamente bem. Então, uma das vantagens de já não ser deputado é eu não vou dar justificação nenhuma para não estar cá de manhã. Vim do Porto, podia ter apanhado o comboio mais cedo, mas não apanhei, pronto, é essa a justificação. Venha tanta coisa, estou sempre aqui. Sobre a natureza do sistema binário. O Bloco nunca apresentou nenhuma alteração ao RGES que pusesse isso em causa. Desde que o RGES existe, portanto, eu acho que nós apresentamos alterações ao RGES, salvo erro, em 2009, 12, 13 ou 14, e depois, quando eu fui eleito entre 2015 e 21, para aí mais umas 3 vezes, acho eu. Houve alterações, houve umas mais minimalistas, houve uma vez que era só porque havia um debate sobre o modelo fundacional, era retirar isso, houve outras mais de fundo, mas em nenhuma delas nós pusemos isso em causa, abrimos esse debate.
Isto até para depois responder sobre como é que pode ser feito este processo. A minha opinião, e isto não vincula as posições oficiais do Bloco, do pouco que eu tenho lido e tenho estudado, eu inclino-me para achar que é preciso fazer uma reaproximação dos dois subsistemas. Não consigo agora explicar porquê em pouco tempo, mas acho que isso é benéfico. Mas isto é a minha opinião, não é a posição do Bloco. Acho que o Bloco não tem propriamente uma posição muito pensada sobre isso. Também, se calhar, por responsabilidade minha, que tive com a pasta há alguns anos e nunca fizemos esse debate mais aprofundado. Como é que se pode fazer um processo, se quisermos, político, com envolvimento académico, etc., sobre os GIEs? É uma pergunta um bocadinho difícil de fazer, porque muitas das vezes o que acontece, isto respondendo enquanto ex-deputado, é que nós nunca temos os tempos certos para apresentar os documentos, porque nós temos os partidos mais pequenos, e agora mais pequenos do que fomos durante 6 anos, temos muito menos agendamentos e às vezes é preciso acompanhar agendamentos de outros partidos. E muitas das vezes o que acontece é que fazemos um processo importante de auscultação, mas nunca um processo aberto e com o tempo que nós desejaríamos que fosse. E eu inclino-me para achar que, olhando para o RGES, e Tiago, vou ter de dizer isso, não tendo grande esperança nisto que o PS está a fazer agora, por várias razões, porque há um clima de desconfiança em relação a este processo em concreto. Quer dizer, o PS em 2014 apresenta uma alteração ao RGES pelo deputado Pedro Delgado Alves. Alterava alguma composição nos órgãos, coisas pequenas, inseria a questão da paridade de género e outras pequenas alterações. Nem essas alterações votaram a favor nos últimos 6 anos, nem as do PS. Não eram as nossas, nem as do PCP, nem as deles. Nem as deles. Portanto, percebe-se mais ou menos o que é que aqui está. Não é? A única vez que o PS quis alterar o RGES nos últimos 6 anos foi num açocapa, a meio de um processo orçamental, que é outra história muito curiosa, porque o Sr. Ministro Manuel Leitor, penso eu, solicita à bancada do Partido Socialista que apresente uma alteração cirúrgica que era para as instituições de ensino superior terem alguma facilidade na alienação de património. Ou seja, não teria de ir diretamente à tutela. Foi uma pequena alteração cirúrgica, mas que mudava muita coisa. Isso, salvo erro, no Orçamento de Estado para 2018. Corria novembro de 2017. E o Partido Socialista lá fez a vontade ao Sr. Ministro e apresentou a proposta. O problema é que o PSD viu a proposta e fez uma igual. Porque queriam ser eles os grandes representantes dos senhores reitores. Como o PSD votou contra a do PS e o PS votou contra a do PSD, foram as duas chumbadas. Agradecemos todos esse serviço prestado à nação e isso não foi aprovado. Portanto, a única vez que o PS quis alterar o RGES com proposta foi dessa. Que eu me lembro. Posso estar... que eu me lembro, foi a única. Portanto, claro que o clima é de desconfiança. Isto para dizer que acho que era interessante existir um processo de pensar um regime jurídico de raiz. Não quer dizer que não possam ser aproveitadas alguns artigos que existam no RGES e até noutros enquadramentos legais em relação ao ensino superior. Mas eu acho que era interessante avançar com um processo dessa natureza, que envolvesse sindicatos, as associações académicas, outros intervenientes do setor, gente que muitas das vezes está fora destes debates. Não é só porque não está enquadrado num sindicato ou numa associação de bolseiros, não é isso, é porque está mesmo desenquadrado. Os bolseiros ou os investigadores das associações privadas sem fins lucrativos muitas das vezes não são tidos nem achados nestas matérias. Se calhar seria interessante ouvi-los. Ou mesmo um conjunto de gestores de ciência que podem não trabalhar, gestores e comunicadores de ciência que não trabalham diretamente, nem sempre trabalham nas instituições, mas se calhar podem ter uma palavra a dizer sobre isso. Quem já teve uma experiência de trabalho junto da FCT, mesmo na orgânica da FCT. Portanto, há coisas aqui que até interligam com a investigação, não só
com as instituições de ensino superior, por exemplo, mas com a extensão, eu termino, que seria interessante nós desenvolvermos, e estou individualmente disponível para isso, e de certeza que o Bloco também. Sobre se os políticos estão ou não interessados, eu não sei como é que é de me enquadrar aqui, eu acho que estamos a fazer política, não é? Eu agora até já sou bolseiro, já nem sou deputado, portanto não tenho estas preocupações de respostas mais formais, e eu acho que estamos aqui para ouvir e não quer dizer que não tenhamos as nossas ideias. Ok? Os partidos políticos não são uma espécie de caixa sem fundo onde tudo que ouvem têm de apresentar. Eu até posso ir aqui discordar do que a posição deste ou daquele. Portanto, eu não gosto, para ser muito sincero, e já tivemos em várias ocasiões, eu não gosto da posição de olha, mas vocês, não sei, vocês o quê? Eu trabalho, eu sou bolseiro, partilho dificuldades que se calhar outras pessoas aqui da sala partilham, na minha atual condição. Essa coisa do vocês e nós, não. E a FENPROF não tem essa posição, já agora. A FENPROF tem sempre uma posição corretíssima, de relação, pelo menos para com o Bloco, impecável, de trabalho conjunto, de horizontalidade, de conseguir compreender as dificuldades de parte a parte, porque elas existem. Isso é que não ajuda nada. Não ajuda nada. Portanto, um processo aberto, acho que sim, acho que é muito importante. Acho que era importante existir, eu termino mesmo com isto, em relação ao RGES, mas em relação a outras matérias, haver um debate mais aprofundado para discutir o que é isso da autonomia. Porque esta palavra vai poder descodificar muita coisa no ensino superior. O mantra da autonomia impossibilitou durante os últimos 15 anos que se mexesse no que quer que fosse. Que é sempre o rei da autonomia. Então vamos discutir isso. Discutir este conceito é muito importante. Obrigado, Luís. Apenas queria clarificar um aspecto que me parece relevante. Enfim, é um detalhe, mas dizer-vos que os partidos foram convidados para estarem à tarde. Não que não os quiséssemos cá de manhã, como é evidente, mas porque sabíamos de antemão que estariam comprometidos. E, portanto, eu até admito que a informação de que havia algo de manhã que os pudesse interessar nem sequer tenha passado, porque, de facto, o convite foi feito. Claro que depois enviámos o programa na sua totalidade, mas, inicialmente, nas conversas que tivemos, foi exatamente no sentido de participarem na sessão de à tarde. E, nesse sentido, cabe-me a mim, em nome da FENPROF, agradecer a sua presença, a sua participação, o seu contributo, a sua coragem também para se confrontar com, enfim, as opiniões dos docentes, e nesse sentido eu creio que foi um debate extremamente útil. E acho que, não vou concluir, obviamente, vou apenas dizer aquilo que me parece óbvio e que, no fundo, fica reforçado nesta sessão, é que isto é o início de um processo, de uma caminhada que se vai prolongar seguramente por muitos meses e até, quem sabe, por um ano ou dois. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que vai ser necessário, vai ser útil termos outra sessão, naturalmente numa fase mais adiantada do processo, onde, espero eu, possamos estar aqui confrontados com propostas já concretas e, portanto, numa fase já muito mais avançada do debate. E, portanto, agradecer mais uma vez aos deputados e chamar então aqui o André Carmo, que, em nome do secretariado da FENPROF, irá então dar 2 ou 3 palavras para encerrar, nós podemos ficar aqui, encerrar aqui esta conferência. Bem, olá novamente, boa tarde. Pronto, eu não era suposto ser eu a fazer esta sessão de encerramento, não é? Era suposto ser o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, mas ficou, enfim, envolvido naquilo que aconteceu hoje e, portanto, não estava em condições de poder dar aqui o seu contributo. Eu peço desculpa por isso e pronto, estou aqui a transmitir um pouco essa mensagem. 2 ou 3 notas, vou ser breve, enfim, o dia já vai longo. Eu creio que a conferência de hoje
foi um bom momento de reflexão, partilha e debate. Tivemos intervenções de natureza académica, outras feitas por representantes de 3 partidos políticos, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP, que seguramente vão desempenhar um papel importante naquilo que virá a ser o processo de avaliação do RGES. Percebemos hoje também, se é que não sabíamos já antes, mas que ao nível do diagnóstico e da análise crítica existem vários denominadores comuns. A preocupação com a qualidade da vida democrática das instituições de ensino superior, com a representatividade dos vários corpos que as constituem, o modo como o RGES traduz uma certa visão sobre o papel das instituições na sociedade, entre muitos e variados outros aspectos. Percebemos também aqui que a discussão do RGES nos obriga a todos a ter em conta um conjunto de processos conexos que compõem, diria, a atual paisagem institucional no ensino superior. Hoje falámos de processo de Bolonha e, evidentemente, também tem de se ter em conta o subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior, o pano de fundo que condiciona tudo aquilo que somos capazes de fazer nesta área. Portanto, a complexidade é grande e convém ter isso em conta, embora também não me pareça, enfim, razoável também dizer que o que tivemos hoje foi um debate simplista e linear, foi tudo menos isso, sobretudo na parte da manhã, onde tivemos intervenções de grande densidade, até conceptual e reflexiva. A questão central, creio eu, passa, e foi também hoje aflorado, mencionado essa matéria, passa necessariamente pela organização da luta de todos os atores do sistema, docentes, investigadores, pessoal técnico-administrativo, estudantes, em defesa dos seus legítimos interesses, bem como da transformação do RGES num sentido que fortaleça a vitalidade democrática das instituições, a colegialidade, eventualmente que, enfim, de alguma forma também convoque uma reflexão em torno do repensar da noção de autonomia, como aqui foi também salientado, que a cooperação saia reforçada e que não olhemos para a competitividade, e aqui vou, enfim, citar aqui com a devida vénia o Sr. Deputado do Partido Socialista, como uma realidade que acaba por naturalmente surgir, porque esta realidade nada tem de natural, não é? E compete-nos a nós, social e institucionalmente construída, e o RGES foi, digamos, um pilar fundamental da construção desta realidade que nos cabe a nós procurar transformar, tentar fazer com que não se olhe para este processo como uma forma ou uma oportunidade de aprofundar os aspectos mais nefastos do RGES. Esta foi uma preocupação patente em muitas das intervenções também de hoje. Seguramente, se for esse o caso, contará com a forte oposição da FENPROF. E estou convencido também, sobretudo depois do dia de hoje, com a oposição das associações de estudantes, de bolseiros, do pessoal técnico-administrativo e dos investigadores. A FENPROF, desde a primeira hora, denunciou os problemas do RGES, irá assumir, como tem sempre feito no domínio do ensino superior e da investigação, as suas responsabilidades neste processo, continuando a participar ativamente na reflexão, na reivindicação e na proposta. E como disse o Joaquim Pagarete, que já não está cá, como disse o Joaquim Pagarete, hoje de manhã nós temos cerca de um ano, não é, para mostrar qual o caminho que deve o RGES seguir, ou ajudar a construir esse caminho que todos desejamos. E, portanto, é com esta nota de ânimo e de empenho para ajudar a construir soluções que eu gostaria de terminar. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença e votos de um bom regresso a casa.